ministério para continuar essa canção. Quando eu joelhei diante do sagrado, o Senhor mudou o início dessa pregação. Ali nos dizia que a gente muitas vezes desejamos receber o abraço de Jesus. E eu queria que você fechasse os seus olhos e se imaginasse chegando na casa da tua mãe. E chegando na casa da tua mãe, você vai ser bem acolhido com um abraço, com aquele abraço que você gostaria de receber de Jesus. Aquele abraço gostoso, aquele abraço que só na casa de mãe a gente recebe. E nessa música, a música vai dizer que Jesus quis assim. Então Ele que quis assim, não fui eu, porque o que eu preparei lá na minha casa, no início não foi isso. Então você feche os seus olhos e deseje receber esse abraço. Essa canção você vai ouvir mais uma vez. Jesus quis assim. Você que recebeu esse abraço e a Nina entregou umas rosas e alguns bombons. Quando eu colhia no meu jardim, eu não imaginava para que eu estava colhendo. Eu não tinha intenção de trazer esses bombons. Então hoje, onde a igreja nós celebramos também a Assunção de Nossa Senhora, Jesus quis assim. Jesus quis dar esse abraço para você, hoje, nesta noite, pois só Ele sabe o que está no teu coração, só Ele sabe o que você tem passado, só Ele sabe as suas lutas, só Ele sabe o que você necessita, só Ele sabe o que você fica no escondimento lá, com Ele na intimidade. Então não deixe a graça passar, não deixe que essa graça de hoje, neste lugar, que Ele passar, tome posse, porque o Senhor hoje, Ele quis te abraçar, não foi desejo dele, eu repito mais uma vez, foi desejo dele, Ele quis assim. Amém? Boa noite, que vocês sejam todos muito bem-vindos a este momento, né? Já foram bem acolhidos. Para quem não me conhece, né, meu nome é Eliette. Eu sou da comunidade do Barreiro, nós somos do grupo de oração conduzido por Maria, né? Francisco é meu coordenador, e mais uma vez nós estamos aqui para viver esse momento de graça juntos. Eu agradeço pelo convite já e que vocês possam beber da graça deste lugar que já está sendo derramado. A palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de São João, que é o tema desse grupo. Capítulo 8, versículo 12. O tema é: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas. Ou na sua Bíblia, quem não caminha na escuridão, dependendo da tradução.
Amém ou misericórdia? João 8, 12. Amém? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Eu parei para rezar, para meditar essa palavra e eu fui caminhando no Evangelho de São João. E eu vou voltar um pouquinho no Evangelho, lá no início, no capítulo 1, onde Jesus vai, onde João, que é o evangelista que vai falar dos sinais de Jesus, de alguns milagres de Jesus bem, vamos dizer, fortes. E no início, João vai dizer assim, que no princípio era a palavra, vai dizer na minha Bíblia, se a sua tradução for Ave Maria, vai dizer era o verbo. No início era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava junto de Deus. Ela existia no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito, de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E aí eu vou andar mais um pouquinho aqui nesse mesmo capítulo 1, que vai dizer que João não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Versículo 8, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João veio preparar o caminho de Jesus. Como nós bem sabemos, Jesus se anuncia já nesse primeiro capítulo como luz para nós, né? E aí eu contigo também um versículo que vai dizer: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e o verbo se fez carne e veio morar entre nós. E ali eu vim caminhando. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Jesus é a luz que a escuridão não conseguiu dominar. Ele dissipou todas as trevas. Então eu imaginava, muitas vezes a gente tem a nossa casa fechada, mas a luz, quando a gente acende uma lâmpada, se tiver uma flechinha, ela lá de fora a gente vai ver. Quando eu pensava assim, lá na roça, como tem menos iluminação que na cidade, quando dá um apagão, eu sempre saio lá fora, a gente sempre sai lá fora. Na minha casa é bem comum da chave geral da comunidade. E ela desliga para cima e desliga para baixo. E geralmente eu olho para onde que acabou a luz. Então você vai olhar, está faltando luz para baixo, ou está faltando luz para cima, né? Então a gente enxerga a luz, mesmo no meio da escuridão. Eu olho para longe lá e enxergo a luz. Jesus tem que ser assim na nossa vida. A gente tem que enxergar Ele assim. Mesmo no meio da escuridão, a gente tem que enxergar Ele nos iluminando. Lá no alto da minha casa, assim como tem aqui o cruzeiro, nós também temos um cruzeiro lá. Eu sempre subo nesse cruzeiro para rezar à tardezinha, aos domingos principalmente. E é muito bonito que o sol vai se pondo e as luzes vão acendendo. E de lá também a gente enxerga longe. Como daqui provavelmente alguém que já foi nesse horário e olha aqui na cidade vai ver as luzes se acendendo. Como não aceitar? Como não acolher essa luz na nossa vida para dissipar as trevas que tem nos desnorteado, que tem nos deixado para baixo, que tem deixado que a gente, nós temos deixado essas trevas, nos tirar desse caminho de luz, que é tão mais lindo, que é tão mais prazeroso do que estar na escuridão. E aí eu fui caminhando no Evangelho
estava faltando. E faltar vinho para o judeu, no casamento, o casamento deveria ter acabado ali. Porque os judeus, eles celebravam o casamento semanas ou até meses. Então era, vamos dizer assim, uma vergonha faltar vinho. E ela foi até ele e gritou. Aquilo que poderia ser transformado numa escuridão, Jesus veio e iluminou, né? E depois eu vi no versículo 4 a samaritana. A samaritana, que era uma mulher, a Bíblia vai dizer, o Evangelho de João vai dizer que era meio-dia, porque era mulher, ela não podia sair em outro horário, meio-dia, sol quente, para não encontrar com pessoas. E encontra Jesus ali sentado naquele poço. Encontra Jesus sentado naquele poço e Jesus pede água. Jamais o judeu podia conversar com uma mulher, e pior, samaritana. Então Jesus, naquele momento, quando ele pede água e fala para ela que ele é a água viva, e ela pede, então dá-me de beber dessa água. Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede. Ela deixou que a luz de Jesus a iluminasse. Jesus, naquele momento, rompeu barreiras que eram intransponíveis para ele. Jesus derrubou a barreira do preconceito de um homem conversando com uma mulher, do preconceito ali da região de que não podia nem estar perto um do outro, né? Então ela deixou naquele momento romper, Jesus rompeu as barreiras, mas ela deixou. Ela pediu ele naquele momento para a gente beber. Jesus, talvez hoje, muitos dias na nossa vida, Ele está nos esperando para a gente gritar, a gente pedir, para que Ele vença, para que Ele derrube muitas barreiras que nós temos levantado e não deixado que essa luz venha iluminar a nossa vida. E nós nos perdemos. Nós ficamos longe dessa luz porque nós não abrimos a nossa boca e gritamos: Senhor, como Maria, eis-me aqui, como essa mulher que pediu dar-me de beber. Derrube tudo aquilo que me afasta de ti, Senhor. E aqui no versículo 8, onde estamos meditando nesta noite, o versículo 8 é justamente o episódio da mulher adúltera. O episódio da mulher adúltera, onde vai dizer assim que Jesus estava no Monte das Oliveiras de madrugada. E ele começou a ensinar e trouxeram-lhe esta mulher. Trouxeram uma mulher pega em adultério. Então, aqueles homens, naquele momento, queriam testar Jesus, queriam colocar Jesus à prova, porque eles precisavam, quem tinha que ser apedrejado primeiro era o homem, porque ela não estava no adultério sozinha. Então, segundo a lei de Moisés, aqueles jogaram para Jesus, era o homem que precisava ser apedrejado primeiro, e depois a mulher. Mas não, eles chegaram lá só com a mulher. E Jesus, com todo amor, com todo carinho, se rebaixa, desce. O chão é o lugar mais baixo que a gente pode ir. Então Jesus abaixa e acorda. E ele pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ficou. Ficou somente a mulher de Jesus. Ficou a miséria e a misericórdia. Jesus não a condenou. Jesus olhou, amou, cuidou e disse para ela: vá e não peque mais. Deixe que a luz ilumine a nossa vida. Quantos pecados a gente tem trazido de estimação? Ontem, quando a gente estava na celebração, eu coloquei por esse momento.
E quando eu me ajoelhei, rezava, entregava esse momento, as pessoas que aqui estavam para Jesus, via o meu coração que muitas vezes a luz não entra, não é. Jesus não vem nos iluminar pelos nossos pecados, mas não são pecados grandes, não. São pecados pequenos. E a minha ajoelhada vinha uma imagem de um balde pingando. E se a gente coloca o balde pingando na torneira, se ele ficar a noite inteira, ele vai encher com uma gota. E na nossa vida é a mesma coisa. O pecado, por menor que ele seja, se torna um pecado de estimação pequeno, a gente acha que não é nada, mas ele vai crescendo na nossa vida. Ele vai nos destruindo. E com esse pecado pequeno que a gente vai trazendo estimação, ele vai nos cegando, vai nos colocando na escuridão e não deixa essa luz de Jesus iluminar a nossa vida. Assim como a samaritana que Jesus ali ao encontrar com ela, quando ela gritou para ele que ela queria beber daquela água viva, que ela queria ser saciada. Hoje também o Senhor te convida, hoje o Senhor te chama a vir saciar dele também a sua sede. Jesus quer vencer hoje, como ele venceu lá, a barreira do silêncio. Não tem como o Senhor me ajudar se eu fico de boca fechada. Não tem como o Senhor me ajudar se eu não vou diante dele e coloco diante dele aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu trago em mim que eu não quero. Eu conto muitas vezes para todo mundo, menos para Jesus. Eu vou no vizinho, eu vou no amigo, eu vou no estranho, mas vim entregar para Jesus, eu não entrego muitas vezes. Que o Senhor possa vencer hoje esse silêncio. E assim como a samaritana, que teve coragem de pedir: Senhor, dá-me de beber, sacia minha sede, porque eu não vou buscar amores mais em lugar algum. Vem me saciar, vem saciar a minha sede. Assim como a samaritana, nós também precisamos deixar que as barreiras sejam derrubadas. Assim como a samaritana, que depois que Jesus amou ali naquele momento, ela deixou a vida da água, ela deixou de pesar. Quantas coisas a gente precisa deixar para trás para ser um homem novo para ele, para ser uma mulher nova? O que você precisa deixar para trás hoje para sair como a samaritana e anunciando Jesus? Para sair como a samaritana e falar dele, porque a palavra vai dizer que muitos creram, muitos acreditaram pelo anúncio dela. E com certeza essa mulher também, que foi bem em adultério nesse capítulo que estamos lendo, que ele vai dizer: eu também não te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. Jesus deu para ele uma ordem: viva uma vida nova, saia da vida velha. O que eu preciso hoje, o que você precisa hoje, para sair também da vida velha e deixar que a luz de Cristo ilumine a tua vida, ilumine o teu coração, que a luz de Cristo adentre a escuridão que você tem vivido. Se você tem vivido essa escuridão, eu não sei da tua vida, eu não sei do que você passa, eu não sei dos teus anseios, eu não sei das tuas lutas, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe e Ele quer e deseja romper toda a escuridão que nos trava, que não nos deixa gritar, que não nos deixa pedir, que não nos deixa ir atrás. Você deseja nesta noite deixar que o Senhor rompa as barreiras? Assim como Ele deu a ordem para aquela mulher,
Você quer sair hoje desta capela com a ordem de Jesus e de anunciar? Ide, deixa aqui dentro hoje o homem velho, a mulher velha, porque eu preciso de você. Jesus quer romper barreiras. Jesus quer derrubar barreiras. Jesus quer iluminar a sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, não andará nas trevas. Talvez muitas vezes a gente estamos aqui achando que está seguindo Jesus, mas não estamos não. Muitas vezes estamos só de fachada. Muitas vezes estamos aqui, eu estou lá, mas quando eu saio lá fora, eu sou totalmente diferente. Sou totalmente diferente. Eu não saio daqui renovado, eu não deixo a minha vida velha para viver lá fora a vida nova. Porque em Cristo Jesus, porque viver aqui é muito bom. Mas quando você enfrenta lá fora, como você Samaritana, que podia ser esculachada de todos, ela saiu anunciando quem era Jesus. Então hoje, eu desejo nesta noite, que assim como essa mulher adúltera, que ao olhar para Jesus, na sua miséria, olhou para, encontrou uma misericórdia, Jesus não nos condena, Ele não nos condena, mas Ele quer nos perto dEle, Ele quer iluminar todas as escuridões que nós temos nos enfiado. Nós temos nos enfiado. Que você já possa colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos, se assim você desejar, e pensar e trazer no teu coração, Senhor, assim como a samaritana, que o Senhor encontrou e rompeu as barreiras e ela gritava: dai-me desta água. Vem saciar, Senhor, a minha sede. Assim como aquela mulher que ali eles queriam apedrejá-la, olhando só o pecado dela. Muitas vezes nós olhamos o pecado do outro e esquecemos do nosso. Senhor, vem iluminar o meu coração. Senhor, vem iluminar e vem conduzir, iluminar minha mente, porque muitas vezes eu nem enxergo a escuridão que eu tenho enfiado. Onde eu tenho colocado os meus pés, onde eu tenho buscado a luz. E peço o Espírito Santo de Deus, peço o Espírito Santo de Deus nessa noite, que Ele venha te ajudar a encontrar esse caminho, porque sozinho nós não conseguimos não. Sozinho é impossível. O nosso humano não dá conta. Então peça o Espírito Santo de Deus, que Ele venha te mostrar o caminho, se você ainda não encontrou. Peça o Espírito Santo de Deus que hoje você consiga, que nós consigamos sair dessa noite uma mulher nova, um homem novo, que o velho fique aqui, que assim como aquela mulher que deixou a sua Bíblia, deixou o canto, deixou o balde lá no bolso, que você também deixe aqui nessa noite aquilo que você não precisa, mas tem carregado. Deixa aqui as mágoas, deixa aqui os rancores, deixa aqui aquele pecado de estimação que muitas vezes eu tenho e você tem e nem sabe. Deixa aqui nessa noite e peça ao Senhor que venha iluminar o teu coração. Clame o Espírito Santo de Deus, clame o Espírito Santo de Deus, que só Ele pode te conduzir em direção a essa luz que é Cristo Jesus. Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser.
Deus venha ao nosso ser. Venha, Espírito Santo de Deus, purificar aquilo que precisa ser purificado em mim, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, quebra as mentiras, as covardinhas. Quebra, Senhor, toda prepotência, toda autossuficiência. Os corações que levantam uma nova geração, vem despertar esta nação, o veneno a vida entrou. Novo Espírito
Certa vez eu estava no retiro. É um testemunho que veio no meu coração, que eu queria falar para vocês. Eu estava no retiro e a gente estava passando por uma tremenda dificuldade em casa. E no retiro chegou um senhorzinho, e o senhorzinho não me conhecia, eu estava em jardim. E ele sentou do meu lado e começou a contar da vida dele. E dizia: ó, eu bebo demais, eu saio da minha casa e deixo a minha esposa e chego altas horas. E foi falando para mim aquilo que eu estava vivendo na minha casa. Porque a gente passou por um período também de alcoolismo dentro de casa com meu esposo. E ele falava assim, contou toda a vida dele, e eu era uma pessoa que eu me sentia culpada porque o meu esposo estava no vício do álcool. E eu sempre corria com o padre Mateus e reclamava que eu era culpada, porque eu deixei ele entrar na bebida. E aquele senhor falava para mim: a minha esposa, ela arruma minha roupa, passa, e eu saio e bebo, faço isso, faço aquilo. Só que um dia, a minha esposa, ela falou: eu sou culpada. Arrumou a minha roupa e eu peguei a roupa, peguei o cavalo e fui sair com os amigos bêbados, totalmente bêbado. E eu caí num buraco. Eu caí num buraco e eu olhava para cima, eu só enxergava uma luz. Eu só enxergava uma luz. E eu fechei os olhos e eu não sei como eu cheguei na minha casa. Mas eu lembro que o buraco era muito fundo e eu só enxergava uma luz. Eu só enxergava uma luz. E fui para casa. No outro dia eu chorei com a minha esposa. E hoje eu estou aqui dentro da igreja, como coordenadora desse grupo de oração. E a minha vida hoje é a igreja. Não entendi. E eu estava vivendo ali aquele processo também na minha vida. Eu não compreendia também o que eu estava vivendo. E eu estava recordando disso, não sei porquê. E naquele dia eu fiquei em casa, o meu esposo foi também para o retiro, só que ele não ficou, ele não conseguiu ficar. Eu falei: eu não vou embora. Eu fiquei. E eu cheguei em casa naquele dia, quando terminou o retiro, e falei para ele: ó, eu te dou 1 ano para você buscar uma ajuda e parar de beber. Porque daqui 1 ano eu vou pegar as crianças e vou embora. Não sei se ele lembra. E eu vou embora. E foi exatamente 1 ano. Aquele testemunho daquele dia, daquele senhor, que dentro do buraco, a luz de Cristo iluminou. Porque foi a luz de Cristo que iluminou, eu tenho certeza. Porque ele saiu dali e começou a servir e está dentro da igreja até hoje. E foi exatamente 1 ano depois que eu cheguei em casa e falei com o meu esposo que dali 1 ano eu não esperaria mais, que eu ia falar assim com as crianças. E depois de 1 ano, a gente estava às vésperas do retiro de carnaval e já estava bem crítica a situação. O meu esposo, eu falo, ele está aqui comigo, porque eu falo assim: depois que ele foi curado, a gente tem que testemunhar. Não dói mais nele, não dói em mim, tudo que a gente viveu, eu tenho certeza. Por isso que eu estou falando. Então, ele caiu um dia na cama, ele foi para o hospital. Ele ficou 8 dias no hospital amarrado por conta de bebida. Ele já estava com uma pancreatite. Ele estava dando convulsões, que o médico falou que ele nunca era para terminar, para parar de tomar o remédio, porque as convulsões dele não iam parar. Mas a gente voltou. 1 semana depois fomos para o retiro. Ele falou: não aguento ficar no retiro. Ele ficou os 4 dias no retiro. E naquele retiro, a luz de Cristo iluminou a vida dele, iluminou a minha vida, a nossa vida. A nossa vida mudou. Depois
hospital tomando remédio amarrado. Foi porque a luz de Cristo iluminou. Porque ele passou, ele foi um momento, recebeu a oração diante do Santíssimo. E a luz de Cristo o iluminou naquele dia. Quem nos olha hoje, quem veio hoje, muitas pessoas nos perguntam: onde vocês foram? Tem uma pessoa que perguntou: qual centro vocês foram para entregar de bebê? Porque quem conhece a gente, quem viu o que ele passou, não imaginava que ele podia largar de bebê. Ele não era para estar aqui hoje. Porque o médico falou: olha, ele tem 6 meses. Dentro de 6 meses, ele já estava com pancreatite. Dentro de 6 meses, ele vai ter uma cirrose, uma barriga d'água, ele vai morrer rápido. Tem 8 anos que ele está aqui. Para a honra e glória do Senhor, que nos iluminou, que iluminou a nossa vida. Talvez, eu não sei se você tem vivido na sua casa e precisa que essa luz ali descer. E é preciso tomar uma decisão. A gente precisa decidir. Precisa decidir e deixar. No momento que eu falei, eu paro com as minhas forças e deixo para Ele. Ele cuidou. Ele cuidou de tudo. Eu sempre falo para ele: você tem que testemunhar. Para as pessoas precisam saber que Deus existe. Que eu não preciso ir na esquina ali, não, buscar ajuda não. Que eu não preciso ir em lugares longe da igreja para buscar ajuda não. Porque ajuda está aqui. Ajuda está aqui. Então, que nesta noite você possa também se refugiar no Senhor. Que você possa tomar a decisão de gritar para Ele. Como a gente gritava, como a gente gritou sem saber. Como a gente gritou sem saber. E o Senhor nos abençoe. Aquela